Boa noite a todos. Boa noite a você, onde estiver, que neste momento nos acompanha, nos assiste e nos ouve. Agradecemos a Deus, acima de tudo, pela oportunidade. Agradecemos também a você que nos acompanha. Nós vamos falar nesta noite sobre a parábola do semeador. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, após ouvirmos estas músicas que com certeza elas trouxeram para nós as energias necessárias para a nossa fala desta noite. Onde você estiver, se quiser, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, agradecendo ao Pai por mais um dia de vida, rogando a Ele a noite adequada de sono, a recomposição das energias fisiopsíquicas e que o amanhecer seja mais uma vez concedida a cada um de nós com novas oportunidades enriquecedoras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenham ofendido, e não nos deixeis cair ao peso de novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja, graças a Deus. Vamos então aproveitar esse nosso momento e, como foi dito, como acabei de dizer, o tema é sobre a parábola do semeador, que está no Evangelho capítulo 17, no item 5 e 6. Nos itens 5 e 6. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco onde se sentou. Todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas. E assim ele começa a parábola do semeador. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu, a comeram. Veja, quando ele diz aquele que semeia saiu a semear, quem é o semeador? A quem Jesus aqui trouxe nesta parábola como semeador. Qual é o papel do semeador? É de espalhar a semente. Onde? Em qualquer lugar, no terreno. É óbvio que o agricultor prepara o seu terreno convenientemente para que essa semente seja lançada e ela produza da melhor qualidade e na maior quantidade possível. Mas o semeador, então, aqui, nós vamos ver a figura do nosso Mestre Jesus, nosso orientador maior, nosso guia, o modelo da humanidade terrestre. Então o semeador saiu a semear. Quem semeia usa de um elemento simples, uma semente. E a semente de Jesus está no seu evangelho de amor. Então o Cristo, na figura do semeador, saiu distribuindo a semente do Evangelho para que ela fosse espargida, para que ela fosse espalhada por toda a terra, não apenas onde ele estava,
mas por toda a terra. E ele continua para nós a sua mensagem. E vai dizer que outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou. E como não tinha raízes, esta semente secou. Vejamos, interessante esta abordagem do mestre para nos falar sobre a sua mensagem evangélica. Jesus, como sempre, recorria aos símbolos da natureza. Aqui ele vem falar do evangelho usando como símbolo a terra, usando a semente, usando a figura do semeador, mas usando também a figura daquele que recolhe. Essa terra onde ele sai a distribuir sua semente, ela tem origem nos nossos corações. Nossos corações, às vezes, e nem sempre eles estão preparados. Por isso ele diz que uma parte caiu em lugar pedregoso. Ou seja, como está meu coração? Como está o seu coração? Será que ele está empedrado? Será que ele está duro, ressequido, que não consegue acolher adequadamente esta semente? É uma questão para que a gente possa avaliar. Será que essa terra chamada coração está no meio de espinhos? Ou ela está em terra boa? Ou seja, eu estou mais aberto a receber esta semente divina, que Jesus é o semeador por excelência. Então ele continua e vem dizer que outra porção dessa semente caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Vejamos que a aquisição de um título da nossa evolução espiritual, da nossa elevação espiritual, ela não é fácil de conquistar. Por que não é fácil? Porque ela vai exigir de nós renúncia. O que é o exercício da paciência quando estamos dentro do nosso lar, na rua, no nosso ambiente de trabalho? Às vezes alguém que chega perto de nós com seu coração empedrado, mas somos convidados ao exercício da paciência. Somos convidados ao exercício da tolerância. Somos convidados ao exercício do perdão. Porque aquele que está do nosso lado, o seu coração está parecendo aquela terra ressequida, ou aquela terra que está entre espinheiros. Não sabemos o que aconteceu ou o que está acontecendo na vida dele. Mas ele chega e transmite para nós a sua dificuldade do momento. Então esse coração, essa terra representando os corações humanos, a cada um será de acordo com a condição em que ele se encontrar. E esse convite de Jesus, ele vem, vejamos a sua introdução. Aquele que semeia, saiu a semear. Ele não disse: oi, venha comigo semear. Ah, se você não for, eu também não vou. Ah, o sol está quente demais ou está chovendo? Não. Por isso que nós vamos identificar nesta passagem um convite de forma imperativa. É o Cristo nos chamando e mostrando com o seu exemplo que ele saiu a semear.
Ele não buscou ninguém no sentido de, se você não for, então eu não vou. Embora o Cristo pediu aos seus apóstolos, ide 2 a 2 e levai a mensagem divina, curai enfermos, mas o exemplo que ele deixa é de que ele tem a decisão de sair. Ele não fica na expectativa de que alguém possa vir com ele. Ele simplesmente tem a decisão: eu vou, eu saio. E ele foi. Por isso a forma imperativa que ele usa nesta parábola é aquela forma afirmativa de decisão, de fazer acontecer. E essa forma imperativa de renovação é um convite para que possamos santificar essa lavoura da nossa elevação espiritual. O que vem a ser santificar esta lavoura é valorizarmos esse momento, é exercitarmos dentro de nós o melhor que está ao nosso alcance, embora as nossas dificuldades presentes. Mas vejamos bem, ele continua, né? Ele fala aqui para nós que ele saiu a semear. Quando ele se propõe e decide sair a semear, nós vamos ler nesta pequena introdução que ele saiu de algum lugar. Ele saiu de casa. Então ele convida-nos nessa sua passagem para que a gente saia do nosso estado mental adoecido. Vivemos esse momento de pandemia? Sim. Mas vamos ter certeza que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. E esse processo que está a envolver a toda a humanidade tem algo muito profundo e muito positivo, como Divaldo tem dito. No momento certo, nós vamos compreender os motivos, as razões dessa pandemia, né? Em meio a esse processo de pandemia, tivemos nesta semana aquela explosão violenta no Líbano, que muitas casas e prédios simplesmente vieram abaixo. Veículos, móveis, tudo o que se pensar veio abaixo. Financeiramente, um prejuízo de bilhões de dólares. Óbitos, mais de 150. Feridos, passa de 4.300 pessoas. E uma repercussão repentina, em questão de segundos. Em questão de segundos. Então, cabe-nos o quê? Quando Jesus diz, então, que o semeador saiu a semear, o que eu posso fazer também? Além daqueles que estão passando pela dificuldade da pandemia, aqueles que estão desencarnando em razão do vírus, para esses nossos irmãos libaneses, o que nós podemos fazer? Vamos semear? A nossa oração. A oração em favor de todos eles e de todos nós. Porque nós um dia podemos estar envolvidos num acidente de grandes proporções ou até ser contaminado pelo vírus. Mas o amor, quando brota no nosso coração, ele é o verdadeiro elixir que vem nos proteger. É o verdadeiro elemento capaz de nos proporcionar a sustentação ideal para seguirmos em frente, tomando as medidas necessárias de acordo com as orientações daqueles que sabem falar. Então o convite de sair de casa é sair de nós mesmos, sair da nossa casa mental, da nossa casa de que eu sofro muito, que para mim está tudo difícil. E com certeza, para você está difícil, para mim está difícil, para todos nós está difícil. Ninguém está isento dessa dificuldade, mas podemos superá-la, porque assim Jesus disse um dia para nós: eu venci o mundo
e todos vós também podeis vencer. Ou seja, que mundo? O nosso mundo íntimo, a nossa luta interna, a nossa dificuldade. E aí, ele vem colocar aqui que outra semente, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa parábola tem um outro convite para nós. Que a gente possa desintegrar. O que é desintegrar? Desmanchar, destruir, refazer o nosso velho cárcere do nosso ponto de vista. E muitos de nós, no nosso ponto de vista, estamos criando aquilo que Dr. Augusto Cury fala de um processo chamado vitimização. Me colocando na condição de vítima de todas as dificuldades. Não somos vítimas, somos partícipes de um processo coletivo, mas podemos ser protagonistas. O que vem a ser o protagonista? É aquele que faz, é aquele que sai para semear, é aquele que sai para distribuir a semente do bem, a semente do amor, a semente da paz. Então, deixando esse cárcere do nosso ponto de vista, saindo dessa nossa casa mental, saindo desse processo, nós vamos buscar servir ao próximo. Sair então desse nosso ponto de vista, dessa casa mental, para irmos ao encontro do outro, ao encontro da dor, ao encontro da dificuldade. Ah, mas eu sou de risco, não posso sair de casa. Oremos, telefonemos, enviemos uma mensagem. Nós não temos conhecimento nem com todos os habitantes aqui da cidade de Patos de Minas, mas podemos orar por todos aqueles que estão nesta cidade, neste estado, nosso estado de Minas Gerais, o nosso país, mas também a todos os habitantes do planeta, da nossa abençoada escola chamada Terra. Então, retiremo-nos dessa escura cadeia do eu, do individualismo, procurando nos aliar ao interesse geral. Encontrar a terra das almas, sufocada pelos espinheiros, ralada pela pobreza, para nos oferecer a divina oportunidade de agir em benefício do outro. Olha bem, de agir em benefício do outro. Como que eu posso agir? Simples. Há um tempo atrás eu vou me pedir permissão para contar uma pequena proposta da qual eu achei muito interessante. Alguém disse para um amigo da seguinte forma: toda vez que você sair, leve um punhadinho de biscoito, um pacotinho de biscoito, alguns poucos biscoitos. E quando você vê alguém que está lá limpando, varrendo, lá na rua que você mora, ou no centro da cidade, ou em algum lugar, alguém que está recolhendo aquele material do lixo que é reciclável, que embora para ele também dê recursos financeiros para a sua sobrevivência, ofereça a ele, ofereça a ela, ofereça um punhadinho de biscoito, porque às vezes de manhã ele saiu de casa, ela saiu de casa que nem café pode tomar, e está ali na sua luta diária, em busca do seu pão de cada dia, que ainda assim é escasso para que ela consiga. Ofereça para ela. Olha, nós estamos saindo para ir em benefício do outro. É algo tão simples, simbólico,
mas de uma repercussão imensa naquele que recebe. Mas muito maior a repercussão emocional, mental, espiritual para aquele que doa de coração. Pensa nisto. Podemos ajudar, podemos colaborar de todas as formas possíveis, afastando as nossas inibições, as nossas aparentes dificuldades, os nossos dissabores, e indo ao encontro daquele que está sofrendo ainda mais. Nós vamos perceber que o nosso sofrimento é pouco, é muito pouco. Imagine os nossos irmãos no Líbano, que de repente, sem saber porquê, nem de onde veio, o que acontecia, uma explosão de grandes proporções, que saiu derrubando tudo e destruindo tudo que viu pela frente, até onde pôde alcançar. Nós vivemos num país abençoado, chamado Brasil. Então, esse convite de Jesus para sair a semear, ela vai implicar numa dinâmica operacional, porque primeiramente eu tomo uma decisão interior, eu tomo uma atitude, eu vou sair, eu não vou chamar, mas se alguém quiser me seguir, sim, eu posso convidar alguém, mas não me tolher, porque esse alguém, por uma razão ou outra, que só ele cabe avaliar, ele pode ir ou não. Então, esse sair de casa traz um profundo magnetismo de doação. E nós doamos, nós somos energia. Então, o convite, ele é dirigido a todos os espíritos abertos ao aprendizado, abertos ao conhecimento do Evangelho de Jesus, abertos a trabalhar com esta semente chamada amor. Semear o Evangelho independente do solo, independente das circunstâncias, sem aguardar o resultado da semeadura. Aqui na passagem, ele saiu, ele semeou nos diversos terrenos, mas ele não se preocupou com o resultado, ele apenas fez aquilo que o Pai lhe pediu, sair. Então, independente das nossas dificuldades, que seja do momento, das nossas incompreensões, das nossas provas aflitivas, que consigamos sair de casa, que consigamos sair de dentro da nossa casa mental, que possamos abrir os nossos corações, sair desse casulo cristalizado, que muitas vezes nos fechamos dentro de nós, como se ao meu lado não tivesse ninguém sofrendo tanto, e que eu talvez estivesse sofrendo muito. Quando nós vamos ao encontro do outro, nós vamos conhecer que a nossa dor é mínima, é simples, é pequena, é como uma picadinha de uma formiguinha muito minúscula. Quando o outro passa por dificuldades muito maiores do que a gente pode imaginar. Por isso, Jesus lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, pois moro no coração da caridade. Reflitamos. Aquele que permite que a semente do Evangelho possa adentrar a terra do seu coração, e que essa terra do seu coração se transforme na obra da caridade. Jesus disse: eu estarei convosco. Ide, confiai, pregai, levai a palavra de esperança àqueles que se encontram
atribulados, atordoados, desesperados. Porque o Cristo nos diz: eu venci o mundo e todos vós também podeis fazer isto e muito mais. Que tenham todos uma noite abençoada e que lembremos sempre de orar pelos nossos irmãos mais necessitados do que nós, em desespero, internados nos hospitais, aos irmãos que têm desencarnado através desta enfermidade, também para seus familiares, por aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Deixemos que a terra do nosso coração possa cada dia ser limpa dos pedregulhos, dos espinheiros, para que ela possa sim frutificar 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Muita paz no coração de cada um de vocês, de todos aqueles que estão aqui conosco no ambiente da casa, nos dando toda essa sustentação para que essa mensagem, esse áudio, esse vídeo chegue até o seu lar, onde você estiver. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.